Olá, senhoras ricas desta linda família, bom dia. Sejam todas muito bem-vindas a mais uma aula, última aula de renda variável nacional. Olha só, sejam muito bem-vindas. Deixa eu continuar aceitando aqui vocês. Deixa eu ver quem caiu para me aceitar de novo. Sejam muito bem-vindas mais uma vez. Deixa eu chamar a aba aqui, que senão ela vai carregar demais no computador. Olá, 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 bom dia, bom dia. Bom dia para quem vai assistir aqui no ao vivo, bom dia para quem vai assistir no gravado. Ai, meu Deus, peraí. Aqui. Pronto. Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam muito bem-vindas. Sejam bem-vindas mais uma vez à última aula de renda variável nacional. Quem ainda não assistiu às aulas anteriores, precisa assistir, lembrando que semana que vem abriremos o período de avaliação. Então, quem ainda está com conteúdo pendente, assista. Lembrando que quem estiver com dúvidas sobre o conteúdo pode me perguntar pelo WhatsApp, pode me perguntar dentro das nossas reuniões privadas, certo? Muito bem, vamos começar porque hoje é uma aula um pouco mais mão na massa, só que como ainda faltam dois grupos de indicadores para nós olharmos hoje, eu vou fazer esses esses últimos dois grupos de indicadores agora na primeira parte da aula. Na segunda parte da aula, nós vamos trabalhar estratégia. E vocês vão perceber que quando a gente fala de estratégia, não tem como copiar do coleguinha, não tem como copiar da coleguinha, tá? Você vai ter que colocar a mão na massa, você vai ter que sentar e você vai ter que estudar. Tá? Vocês devem ter reparado que até o momento, o módulo de renda variável nacional é o que mais tem aulas. Não é à toa. É porque realmente nós temos muito mais conteúdo para estudar. Isso é normal dentro dos investimentos. É a classe de investimentos que mais vai te demandar tempo. Vocês vão perceber quando a gente entrar no próximo módulo, que é renda variável internacional, na verdade, investimentos internacionais, porque não é só renda variável internacional, também tem a renda fixa, vocês já vão entender muitas coisas e vai parecer que algumas informações são repetidas, mas na verdade não é, porque nós estamos falando de uma mesma aplicação, só que num mercado diferente, que é o mercado internacional, especificamente nos Estados Unidos. Então, essa parte de renda fixa e renda variável nacional, ela é mais complexa, ela é mais puxada, porque é a base que você vai ter também para estudar os investimentos internacionais, tá? Então, nós já tivemos bastante conteúdo complementar aqui do módulo 4, a gente já teve bastante análise de ações, eu falei bastante aqui sobre analisar, usar ferramentas gratuitas ao seu favor, a gente vai falar sobre Status Invest hoje de novo para fazer comparações, e vamos finalizar ali a aula criando algumas estratégias, tá? Então, hoje a gente vai fazer aqui nessa primeira parte esses indicadores que faltavam. Pode ser que quem esteja assistindo aqui no ao vivo, pode ser quem esteja assistindo gravado, mas está pulando uma aula ou outra, se perca um pouquinho no conteúdo, porque ele é uma continuação. Então, os grupos de indicadores, por exemplo, você precisa ter assistido os anteriores para que você consiga entender os que nós vamos olhar hoje, certo? Também quero adiantar que existem grupos, na verdade, vão existir indicadores hoje que eles não vão ter fórmula. Por quê? As fórmulas são contábeis e elas são mais difíceis. Então, eu vou trazer a orientação para vocês. Quanto maior, melhor. Quanto menor, melhor. Tá? Porque esse é um conteúdo mais aprofundado. Não dá para ensinar em uma aula. Vocês vão ter que estudar a parte também. Tá? E eu já falei isso, eu vou voltar a reiterar. O Status Invest tem a parte dos artigos que você lê e aparece as fórmulas, certo? Esse não é um curso de contabilidade de empresas, então, infelizmente, tem indicadores que a gente não consegue ensinar. Mas eu vou trazer aqui o resumo para você entender. Quanto maior, melhor. Quanto menor, melhor. Tá? Alguns vão ter, outros não. Vocês vão reparar, quem assistiu às aulas anteriores, que eu ensinei os indicadores e ensinei a calcular. Alguns indicadores aqui hoje eu não vou ensinar a calcular porque eles são realmente muito mais complexos. Tá? Mas existe uma interpretação que vai ser mais fácil para vocês entenderem também. Certo? Então vamos lá. Parte 1. Compre quando há sangue nas ruas, mesmo que o sangue seja o seu. Baron Rothschild. Eu sei que essa frase é meio bizarra, né? Essa citação enfatiza a importância de ser corajoso e aproveitar as oportunidades nos momentos de crise, quando o mercado está em queda e todos estão em pânico. É o momento de procurar por ativos subvalorizados e comprar a um preço mais baixo. Essa estratégia pode trazer retornos significativos no longo prazo.
Eu sei, a frase é feia, a frase não é bonita, mas a realidade é que aquela velha história, há quem chora e há quem venda lenço. Nós estamos num momento da economia que a bolsa está em queda. E é uma queda sem justificativa da parte das empresas. Como assim, Bruno? As empresas que estão caindo na bolsa de valores hoje, seja ações ou seja fundos imobiliários, eles estão refletindo o mercado financeiro como um todo, mas não reflete a natureza das empresas. Em outras palavras, são empresas muito boas, em queda, sendo injustiçadas, vamos usar essa palavra, em um momento que a taxa de juros está muito alta. Então, já falamos isso em aulas anteriores. Taxa Selic em alta, renda fixa em alta. Em contrapartida, bolsa de valores, renda variável em queda. O que temos aqui para pensar também? Fundo imobiliário vai despencar muito nos próximos meses, já está caindo, né? Vai cair mais ainda. As ações estão subvalorizadas, então quando eu coloco aqui ativos subvalorizados, são boas empresas a preço de banana. E aí, você que é nova, está começando a investir agora, vai pegar uma ação que custa lá, R$ 25, R$ 30. Você fala assim, nossa, isso é barato? Imagina se for caro. Então, mas às vezes a gente descobre que uma empresa deveria estar valendo R$ 50, R$ 60. Às vezes tem empresas que o valor dela hoje é R$ 50, elas deveriam custar o dobro. Então, quando a gente fala de subvalorizados, são boas empresas que estão a preços mais atrativos. Não significa que esteja barato para o bolso de todo mundo, tá? Porém, são ótimas oportunidades. Então, quando a gente fala aqui, compre quando dá sangue nas ruas, é porque está todo mundo em pânico, todo mundo desesperado, aí todo mundo vende coisas da renda variável para a renda fixa. Isso vai entrar em parte da estratégia que eu vou mostrar para vocês aqui hoje. Tem fatores que a gente olha, por exemplo, atrelados ao tesouro direto. Aí você vai perguntar, como assim, Bruno? A gente não está na renda variável? Por que eu vou olhar lá o tesouro direto? Porque ele também vai ser um benchmark. Ele vai ser um comparador para a gente. Por quê? Tesouro direto é a aplicação mais segura do Brasil. Então, quando você vê taxas muito boas, igual tem lá no Tesouro Direto hoje, você começa a falar, nossa, será que vale a pena correr o risco com ações agora no curto prazo, sendo que o Tesouro Direto está te pagando muito mais? Eu vou mostrar alguns pontos hoje para vocês compararem, para vocês entenderem aí se realmente compensa investir no Tesouro Direto e deixar de investir na Bolsa de Valores, ou investir somente na Bolsa de Valores e deixar de comprar Tesouro Direto. No fim do dia, você vai descobrir que você precisa comprar um pouco de cada coisa. Então, eu já alertei isso antes, volto a alertar. Não compre somente um investimento. Geralmente, sabendo que existe uma gangorra entre renda fixa, renda variável, dólar, criptomoeda, quando uma aplicação está pagando muito bem, pode ser que tenha uma aplicação que também paga muito bem, muito desvalorizada. Então, você, investidora, precisa aprender a comprar. Essa história de, eu tenho dinheiro, eu vou lá e compro. Aí, semana que vem, vai lá, eu tenho dinheiro na conta, eu vou lá e compro. É a pior cagada que você pode estar fazendo nos seus investimentos. Sim, nós precisamos comprar de forma constante, mas nós precisamos aprender a analisar oportunidades, senhora. Tá? O nosso foco é ganhar dinheiro e valorizar patrimônio. Não é comprar caro, descobrir depois que o dinheiro, a aplicação caiu e você perdeu o dinheiro. E lembrando que você só perde dinheiro na bolsa de valores se você vender, tá? Então, assim, não venda os seus investimentos. Tá na dúvida sobre alguma aplicação? Você tem o WhatsApp do seu professor. Mande um WhatsApp. Não mande só figurinha, coisas para eu compartilhar. Mande também sua dúvida, tá bom? Certo? Então, basicamente é isso. O Warren Buffett também fala uma frase muito interessante, né? Compre ao som dos canhões, venda ao som dos violinos. Porque o som dos canhões é o som da guerra, tá todo mundo surtando, vendendo tudo. E violinos é quando tá aquela calmaria, todo mundo ali curtindo, que tá tudo valorizando. Então, compre na baixa, venda na alta, se você for vender, tá? Então, vamos lá. Começando aqui nosso conteúdo sobre indicadores. Hoje a gente vai falar sobre indicadores de rentabilidade, indicadores de crescimento, comparação final de empresas, seguindo essa análise que nós fizemos nas últimas aulas de Klabin. Foi Klabin, Suzano e Irani, né? Foram as empresas ali industriais de papel e celulose. A gente também vai criar uma estratégia de carteira para ações e vocês vão ter um material complementar de e-book para vocês terem ali um checklist do que vocês devem analisar. Então, vamos começar aqui por indicadores de rentabilidade. Lembrando que nós vamos ter que fazer a nossa aula
atrelada aqui com Status Invest para que a gente consiga encontrar estas informações lá dentro da plataforma, tá bom? Então, a gente já viu alguns grupos de indicadores fundamentalistas. Deixa eu colocar aqui a Klabin para poder mostrar aqui para vocês. Klabin 3. Então, nós olhamos nas últimas aulas esses grupos de indicadores aqui. A gente viu indicadores de valuation, né, que é o valor das empresas, né, valuation, esse primeiro grupo. Depois nós vimos indicadores de endividamento e entendemos que toda empresa na bolsa de valores tem dívidas. Vimos também indicadores de eficiência, o quanto uma empresa é eficiente para fazer dinheiro. E hoje nós vamos falar sobre esses últimos dois grupos de indicadores. Indicadores de crescimento e indicadores de rentabilidade. E eu ainda vou trazer uns pontos relevantes aqui também para você não ficar só nos indicadores, tá? Eu sei que eu já falei isso em aulas anteriores, mas eu vou falar nessa aqui também. E eu vou trazer alguns pontos a mais para vocês. Então, a gente vai começar hoje falando sobre os indicadores de rentabilidade. Uma coisa que eu acho muito bacana quando a gente começa a estudar sobre ações, sobre fundos imobiliários, sobre investimento no geral. Interprete o enunciado. Interprete o que você está lendo. Indicador de rentabilidade. O que é rentabilidade? É o quanto algo é rentável. Rentável sobre alguma coisa. Então, será que é sobre um investimento próprio? Será que é sobre um investimento de terceiros? Será que é sobre os próprios ativos da empresa, né, bens e direitos que ela tem? Então, indicador de rentabilidade indica a rentabilidade de algo. Nossa, Bruno, que óbvio. Então, mas essas conexões que você precisa fazer. Não é só ler a informação e falar assim, meu Deus, quanto número, quanto percentual, que de acha isso? Não. Fatia a imagem e começa a estudar aos pouquinhos. Então, olhou o grupo, foca no indicador de rentabilidade. Não se perde nessa história de, nossa, mas tem muita informação, tem muito número. Nem todos esses números são importantes para você aqui agora, tá? Então, foca aqui somente nesse quadradinho, indicadores de rentabilidade. Outro ponto que é muito importante. Muitos termos dos indicadores sempre estão em inglês. ROI, Return on Equity, ROA, Return on Investment ou Asset, e por aí vai. Aí você fala assim, meu Deus do céu, que diacho é Return on Equity? Aí você já larga o negócio, não quer estudar mais. Existe uma ferramenta mágica, totalmente diferenciada no Brasil, assim, novidade no mercado, chamado Google Translate, ou Google Tradutor. Então, assim, senhora, falar que hoje o idioma é uma barreira, você vai me desculpar, mas não tem como, né? Vamos trabalhar aqui com a realidade. É só você aprender a usar o Google Tradutor, certo? Não sei usar o Google Tradutor, gente? YouTube. YouTube tá aí, YouTube. Fala igual a mulher do vídeo. YouTube tá aí para isso. Use o YouTube e o Google Tradutor, tá? Principalmente porque agora na parte de investimentos internacionais, você vai ter muita literatura, você vai ter muito conteúdo em inglês. Você vai deixar de ganhar dinheiro em dólar porque você não sabe falar outra língua? Não, você vai usar um Google Tradutor, tá bom? Então a gente vai começar a olhar esses indicadores aqui e depois a gente vai vir para os indicadores de crescimento, certo? Então, o que são os indicadores de rentabilidade? E aqui, ó, eu trouxe um exemplo dos indicadores de rentabilidade da Klabin, porque a gente vai comparar, né, Klabin, Suzano e Irani, as três empresas aí do setor de indústrias segmentados dentro ali de papel e celulose. Você pode usar isso para empresas de outros setores, energia, saneamento, seguro, telecomunicação, industrial, petrolíferas e por aí vai. Tá? Eu estou usando aqui a Klabin, porque é interessante que quando você começa a estudar indicadores fundamentalistas, você use uma mesma empresa para olhar todos os indicadores e pegar mais duas, três empresas para comparar com esses indicadores. Então, os indicadores fundamentalistas de rentabilidade são essenciais para avaliar o desempenho financeiro de uma empresa na bolsa. Eles mostram o quanto uma empresa consegue gerar lucro em relação às suas receitas, ativos e patrimônio líquido. Aqui vale a gente relembrar o que são alguns termos que estão aparecendo aqui. Lucro. O lucro vem da diferença entre quanto está entrando na sua conta e quanto está saindo. Então, entra 10 mil, sai 5 mil, sobrou 5 mil reais de lucro.
Então, o lucro das empresas é a diferença entre quanto entrou dentro de um mês, ou entrou dentro de um período de um ano, e quanto saiu dentro deste mesmo período de um ano ou de um mês. Tá? Então, quanto entrou, quanto saiu, o que sobra é o lucro. Tá? Receitas. Receitas é tudo que vem através das vendas, né? Então, a empresa ela vende, é uma empresa de varejo, ela vende bolsa, ela vende sapato, ela vende coisas para casa. A receita é proveniente, ela vem das vendas dessas coisas, né? Desses itens. Então, a receita é todo o dinheiro que vem para dentro da empresa através das suas vendas. Ativos, bens e direitos. Bens, tudo que a empresa tem. Maquinário, equipamento, prateleira, tudo que você consegue ver, tudo que é tangível, é ativo financeiro da empresa. Tá? É tudo um bem. Então, carro, imóvel próprio, isso são bens. Direitos. Direitos está relacionado a coisas que a empresa tem direito a receber. Então, por exemplo, direito de receber dos clientes, direito sobre os próprios investimentos, direito sobre o caixa. Então, são direitos. Então, quando a gente fala de ativos, são bens e direitos de uma empresa. E patrimônio líquido vem da relação de quanto entra de dinheiro numa empresa e quanto sobra desse dinheiro quando a empresa paga todas as contas dela. Aí você fala assim, Bruno, mas isso não é o lucro? Não, não é o lucro. O lucro é a diferença entre quanto entrou e saiu de uma empresa em um determinado período. O patrimônio líquido, ele é a relação quando entrou o dinheiro na empresa, a empresa pagou todos os custos, despesas, impostos, taxas, tudo. E aí sobrou o patrimônio líquido. Depois dela fazer o pagamento de tudo isso, sobrou ali o patrimônio. E esse patrimônio, ele é cumulativo. Então, todo ano a empresa vai tendo lucro e ela vai comprando mais coisas, e ela vai pagando, e ela vai juntando mais dinheiro e vai juntando seu patrimônio líquido. Guardem esta informação porque nós vamos falar sobre ela de novo lá na estratégia de carteira. Eu quero que você tenha patrimônio. Eu não quero só que você tenha investimentos hoje. Eu quero que você tenha acúmulo de patrimônio. Às vezes a pessoa fala assim, eu só investi R$ 100 até agora. Eu só investi R$ 200. Mas você tem que olhar o seu patrimônio total. O patrimônio total é um apartamento, é uma casa, é um carro, é uma empresa. Isso tudo compõe o seu patrimônio, certo? Então a gente tem um patrimônio, vamos falar patrimônio que você tem acesso hoje e o patrimônio que ele é imobilizado. Imobilizado é, você tem um bem, você tem um direito, porém você não pode vender ele, ou até pode, mas não significa que você vai fazer dinheiro agora. Então, por exemplo, o meu patrimônio soma 1 milhão. Meu 1 milhão, ele é somado pela minha casa, que vale R$ 500 mil, o meu carro, que vale R$ 100 mil, mais R$ 400 mil em investimentos. Só que desses R$ 400 mil em investimentos, em aplicações financeiras, eu tenho R$ 200 mil investidos na minha empresa, R$ 200 mil eu tenho investido em investimentos diversos. Renda fixa, renda variável, mercado internacional. Essa é a composição toda do meu patrimônio. Só que aí eu tenho que olhar o que eu posso usar hoje desse patrimônio. Então eu olho que para tudo não posso vender minha casa agora. Ou se eu vender, não é agora que vai entrar dinheiro. Eu tenho um carro. Se eu vender o carro, vai demorar um pouco. Não vai entrar o dinheiro agora. A não ser que meu carro vale R$ 100 mil e eu vendo ele por 10 mil. Mas aí eu vou perder R$ 90 mil de valorização do meu bem. Então, assim, eu não vou poder usar esse dinheiro agora. Aí eu olho que somando tudo isso, o único dinheiro que eu posso mexer agora, o único valor financeiro que eu consigo são R$ 10 mil que eu tenho lá no CDB de liquidez diária. Então, mesmo eu tendo um patrimônio de 1 milhão, um patrimônio líquido de 1 milhão, eu só consigo movimentar agora, no curto prazo, R$ 10 mil, porque é o que eu tenho ali no CDB de liquidez diária. Então, a gente também tem que se atentar a isso. O seu patrimônio é tudo que você tem. Mas o patrimônio que eu consigo usar agora, o patrimônio ali que eu posso usar na conta, é o dinheiro que está disponível. Tá? Isso vai ser muito importante agora quando a gente for falar de estratégia de investimentos também, porque você vai ter que pensar sobre isso. Então, olha só. Quando a gente fala sobre indicadores de rentabilidade, a gente tem alguns principais. A gente vai ter o ROI, ou ROI, mas você pode falar ROI, que é o Return on Equity, mede a eficiência dos lucros sobre o patrimônio líquido. Bruno, já me perdi. Calma, eu vou explicar. ROA, Return on Assets, ou indica o retorno sobre os ativos totais da empresa. Margem líquida representa a porcentagem do lucro líquido sobre a receita total. ROIC, Return on Invested Capital,
ou avalia o retorno sobre o capital investido, incluindo dívida. Esses indicadores ajudam a identificar empresas lucrativas e eficientes, sendo essenciais para decisões de investimento. Vou dar um resumo bem rápido aqui. De todos esses indicadores, quanto maior, melhor. Só isso daqui já valeria a aula. Todos esses indicadores, quanto maior, melhor. Porque vamos pensar o seguinte: ROI, Return on Equity, mede a eficiência dos lucros. Ou seja, quanto maior o percentual que der dessa conta, melhor. O ROA indica o retorno sobre os ativos totais da empresa. Retorno sobre os ativos. O que são os ativos da empresa? Bens e direitos. Então, é o que a empresa consegue fazer de retorno sobre os bens e direitos dela. Logo, quanto maior o percentual que der, melhor. Margem líquida. A gente aprendeu na semana passada sobre as margens de eficiência. Nas margens de eficiência, a gente tem a margem líquida. Lembra? A margem líquida é quanto sobra depois que a empresa desconta tudo o que ela precisa na produção. Então, também, quanto maior essa margem, melhor. Significa que mais dinheiro está sobrando para a empresa fazer mais dinheiro. E o ROIC, ele é o retorno sobre o dinheiro investido na empresa. Avalia o retorno sobre o capital investido, incluindo dívida. Então, aqui é o dinheiro que a empresa tira do bolso dela, mais o dinheiro dos investimentos, dos investidores, reaplica e consegue fazer mais dinheiro. Ou seja, nesses 4 indicadores, quanto maior o percentual, melhor. E se eu estiver comparando com outras empresas, que é o correto, dos grupos, quanto maior os indicadores, melhor. Então, se eu estou olhando entre Klabin, Suzano e Irani, e eu percebo que a Irani tem os melhores indicadores de rentabilidade, para este grupo de indicadores ela vai ser melhor. Mas lembrem-se algo que eu já venho falando aí nas últimas aulas. Não significa que porque uma empresa tem os melhores indicadores, ela seja melhor. Por que isso? Porque os indicadores que nós estamos olhando, eles medem o último 1 ano. Eles não medem a história toda da empresa. Então, esse é um ponto primordial quando você for olhar empresas de bolsa de valores. Não olhe um intervalo único de tempo. A gente tem, quando está começando a aprender a investir, e principalmente quando a gente mostra para vocês esses grupos de indicadores, parece que aquilo é uma verdade absoluta e porque uma empresa teve indicadores melhor do que outras, que aquela empresa que tem os melhores indicadores é a melhor para investir. Sim, em um recorte do tempo, do último 1 ano, ela pode ser o melhor para aquele momento. Mas não significa que no histórico dela, desde que ela foi iniciada na Bolsa de Valores, foi sempre assim. Então, a gente sempre olha o maior número de anos ali possível, tá? Então, não se baseie somente pelo ano atual. Olha o histórico. Um outro ponto que eu já falei aqui. Conheça além dos indicadores. Entenda o que a empresa faz, como ela faz dinheiro, há quantos anos ela está no mercado financeiro, se ela sempre teve um bom histórico de entregar retorno, porque às vezes a empresa está te entregando algo pontual, agora. Então isso acontece muito e você precisa blindar a sua mente quando você começar a estudar sobre investimentos e você for para sites, plataformas, aplicativos. Por quê? Geralmente, quando sai vídeos na internet, notícias na internet sobre uma determinada empresa na bolsa de valores, é um recorte daquele momento. As notícias, principalmente as sensacionalistas, que é aquelas que querem fazer marketing a qualquer custo, elas colocam a empresa numa situação de olhar somente aquele período de tempo. Então, todo o histórico fica de lado. A gente vai ver isso agora quando a gente fizer uma análise final das 3 empresas de indústria de papel e celulose, da Klabin, da Suzano e da Irani. Se eu não me engano, na análise, a Irani ficou em primeiro lugar. Ela ganhou os indicadores ali. Só que aí, se você se baseia somente por isso, você vai comprar a Irani. Ótimo, é uma boa empresa. Qual é a questão? Quando eu compro uma empresa, eu não estou olhando só indicador financeiro, grupos de indicadores financeiros. Eu estou olhando a questão de manter esse capital, manter esse dinheiro, a evolução constante, projetos futuros. Então, sim, pode ser que, por uma análise de indicadores, a Irani seja melhor. Mas quando você for estudar o histórico da empresa, fundação, o que faz, onde está, se atua só no Brasil ou atua em outros países também, você perceba que a Irani não é a única opção, tá? Então, quando a gente fala de indicador, olha o além disso, certo?
vai ficar mais claro quando eu for mostrar a parte de estratégia de investimento. Vamos entender agora o que é cada indicador. Começando aqui pelo ROI. Não é o ROI dos menudos, tá? Entregando idade. Quem conhece, acho que é do menudos, né? Alguma coisa assim. Não é o ROI dos menudos, tá? É o ROI do Return on Equity. É este carinha que está aparecendo aqui embaixo na sua tela. O ROI, tá? O ROI significa Return on Equity. Na tradução, retorno sobre o patrimônio líquido. É um indicador de rentabilidade que serve para determinar o quão eficiente é uma empresa na geração de lucro a partir dos seus recursos. O ROI leva em conta o patrimônio líquido e os valores investidos no negócio, inclusive dos acionistas. Esse é um indicador extremamente importante para nós investidores. Por quê? O ROI, ele é um retorno sobre o patrimônio líquido, ou seja, do dinheiro que sobra na empresa, esse patrimônio que fica, a empresa não deixa esse dinheiro ali dando sopa parado na conta, né? Isso serve para você, se você for empresária e fechou o seu mês ali e deixa dinheiro parado na conta. Empresas inteligentes não fazem isso. O mínimo que elas fazem é colocar numa aplicação de liquidez diária. Então, um CDB de liquidez diária. Ela não deixa dinheiro parado em conta. Mas ele já vai pagar conta daqui 2 semanas. Não importa, a empresa não deixa dinheiro parado em conta. Você, na pessoa física, também não deveria deixar. Então, a empresa pega o dinheiro que sobrou ali das operações dela, faz novas aplicações. Só que a empresa, ela tem muito conhecimento, pelo menos a grande maioria das empresas tem muito conhecimento financeiro. Então ela sabe quais são as aplicações que vão trazer mais retorno para ela. Então, por exemplo, quando a gente fala de retorno sobre patrimônio, é tudo que tem na empresa, né, tudo que sobrou depois de pagar todas as contas, dívidas, impostos, juros, tudo que ficou. Ela pega esse dinheiro, ela olha para ele e fala: o que eu vou fazer com você? E aí ela decide, olha, uma parte desse dinheiro nós vamos fazer aplicações financeiras, então a gente vai pegar o dinheiro e vai colocar em uma aplicação financeira para fazer mais dinheiro. Acabamos de descobrir que o Tesouro Direto está pagando muito bem. Nós temos 1 milhão ali de patrimônio líquido moscando na conta. Vamos pegar 250 mil reais e vamos colocar em Tesouro Selic, porque está pagando hoje 13,25. Espero que vocês estejam acompanhando a taxa de juros, porque subiu na última quarta-feira. Tá? Foi para 13,25, vai subir mais ainda lá em março. Então, vamos colocar 250 mil em Tesouro Selic. Mas o nosso gerente do banco também disse que lá tem um CDB pagando 16% ao ano para 2027. Opa, pega mais 250 mil e coloca lá. O nosso concorrente está vendendo maquinário que ele utilizou, mas ele não se adaptou. Vamos lá dar uma olhadinha nesse maquinário para ver se ele é interessante? Ele está pedindo 250 mil. Ok, vamos lá olhar esse maquinário, mas a gente vai oferecer para ele só 100 mil. Se ele quiser vender para a gente, ele vende, se não, ele vende para outra pessoa. Aí a gente vai lá, negocia com o concorrente e compra o maquinário por 100 mil. Lembrando que a gente podia comprar até 250 mil. Então a gente consegue comprar com 100. Ou seja, a empresa está sendo muito eficiente em pegar o dinheiro que está ficando, patrimônio dela, e colocar em outras aplicações, em outras coisas. Então ela pega 250 mil, coloca lá no Tesouro Direto, 250 mil ela coloca no CDB de banco, 100 mil ela compra um maquinário lá do concorrente dela, ainda tem 350 mil reais na conta dela, né? Se você foi fazendo a conta aí comigo, ela tinha 1 milhão de patrimônio disponível e ela foi alocando, ela foi colocando um pouco em cada coisa, porque a ideia da empresa é ter os melhores retornos possíveis ali no que ela está fazendo. Aí ela ficou com 350 mil reais na conta. O que ela faz? Ela pensa o seguinte: vamos investir internamente em marketing, ou vamos quitar dívidas, ou vamos criar uma nova linha de produtos. Então, a empresa, ela está olhando para o patrimônio dela, que está ficando ali na conta, e está distribuindo esse patrimônio em caixinhas diferentes para trazer retornos diferentes. E quanto maior este retorno para nós investidores, melhor. Por quê? Parte do dinheiro que faz parte ali do capital, né, do patrimônio líquido da empresa, também veio do nosso bolso. Como assim, Bruno? Quando a senhora vai lá na Bolsa de Valores, compra uma ação, você está se tornando sócia do negócio. A empresa está pegando o dinheiro que você está investindo e está aplicando em alguma coisa para fazer mais dinheiro. Então, quanto maior este indicador, melhor. Significa que a empresa está fazendo boas escolhas com o dinheiro que ela tem, tanto dela quanto nosso.
Tá? Então, esse é um dos maiores e melhores indicadores para você olhar de uma empresa sobre retorno de capital, para você saber se realmente, olha, está compensando, tá? Se você é empreendedora, se você tem uma empresa, isso daqui também é uma coisa que você deveria olhar. Onde você está colocando o seu dinheiro? Está trazendo mais retorno do que o valor que você investiu? Tá? Porque isso daqui é para empresas da Bolsa, mas lembra quando a gente fez o segundo módulo lá de empreendedorismo? Eu falei que vocês usariam conteúdo de empreendedorismo agora também na parte Bolsa de Valores e vice-versa. Então, aqui, o retorno sobre o patrimônio é o retorno sobre aquilo que você tem de dinheiro disponível e você coloca em uma outra coisa para fazer mais dinheiro. Só que aqui na minha empresa eu posso pensar o seguinte: eu tenho 10 mil reais sobrando na conta agora no mês, né? Ele sobra sempre 10 mil? Aí eu verifico que, olha, nos últimos meses tem sempre sobrado 10 mil reais, então eu tenho uma constante. O que é mais interessante nesse momento? Eu fazer uma reserva financeira? Fazer uma aplicação financeira? Contratar uma pessoa para trabalhar comigo e essa pessoa trazer o dobro do que eu estou pagando para ela? Retorno sobre o patrimônio. Você está pegando dinheiro, está colocando em alguma coisa que você está vendo que está te trazendo mais retorno. Mas eu tenho dívida. E se eu pegasse esse dinheiro que está sobrando na conta e eu quitasse a dívida, amortizasse, como a gente chama? Depende. Se você for amortizar e essa dívida for ficar mais barata para você, porque você paga juros muito altos, talvez faça sentido você pegar parte do patrimônio líquido e pagar esta dívida. Ou você olhar que não, pagando antecipado ou não, a dívida continua, você vai continuar pagando lá as parcelas. Retorno sobre patrimônio. O dinheiro que está sobrando, o dinheiro disponível, você aplicar em opções melhores. Boas empresas alocam isso de uma forma muito inteligente. E ele tem uma fórmula. Né? Eu falei para vocês que alguns eu ia conseguir trazer a fórmula, outros eu não ia conseguir trazer pela complexidade. Então, qual que é a fórmula do ROI? A fórmula é o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. Lembra que todas as vezes que você for olhar um grupo de indicadores lá no Status Invest ou em qualquer lugar que aparece essa barrinha no meio, ela é uma divisão. Então, por que eu estou falando isso? Porque aqui, ó, se você olhar, deixa eu pegar aqui, ó, o PL, por exemplo, o PL lá do valuation, P barra L, é o preço dividido pelo lucro. Aqui depois, ó, P barra VP, é o preço dividido pelo valor patrimonial. Sempre que tiver essa barrinha no meio das informações, é divisão. Então, você vai ter que pegar uma informação e dividir por outra. O ROI não tem essa barrinha aqui, né? Mas na fórmula, no cálculo dele, tem. Então, você vai ter que pegar o lucro líquido do período e dividir pelo patrimônio líquido vezes 100 para você encontrar o percentual. E lembra mais uma vez o seguinte: por mais que a plataforma, aqui no caso, Status Invest, traga para você a informação consolidada, então, esse ROI aqui de 20,66 da Klabin, você precisa saber fazer o cálculo, tá? Então, às vezes, quando você vai tirar uma prova real, você descobre que não está bem assim, igual a plataforma está mostrando. Então, por mais que seja muito mais fácil você olhar o indicador prontinho ali para você, ele pode não estar trazendo um número correto. Pode ser um número maior, pode ser um número menor. Por quê? As plataformas que nós utilizamos para estudar, elas têm um delay de informação. Como assim, Bruno? Às vezes demora para a plataforma trazer a informação atualizada e, na realidade, o balanço da empresa, que é da onde a gente tira essas informações, já está atualizado e o indicador não. Então, por exemplo, aqui no ROI da Klabin está dando 20,66 pela informação dali do aplicativo, né, do Status Invest, mas quando a gente faz o cálculo, está dando 18,76. E aí vai surgir a dúvida, tá bom, de onde que eu pego essas informações? Aí a gente tem que lembrar que a gente vai pegar do patrimônio e a gente vai pegar do balanço financeiro. Você vai vir aqui no Status Invest e vai pegar, primeiro, lucro líquido. Você vai descer a sua tela, desce, 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 desce. Aqui, ó, você acha o patrimônio líquido, né? Então, a gente vai precisar de duas informações. A gente vai precisar do lucro líquido e do patrimônio líquido. Então, aqui, ó, eu tenho o patrimônio líquido. 9 bilhões 989 milhões 390 mil reais. Esse é o patrimônio que a Klabin tem hoje. Encontrei a primeira informação, vou procurar agora o lucro líquido.
O que é o lucro líquido? É quando uma empresa já descontou todas as contas delas, realmente sobrou o lucro. Lembra sempre, bruto não teve desconto, líquido teve. Você vai achar aqui, ó, nos resultados. Você vai clicar em ver mais e você vai ver, ó, receita líquida, todo o dinheiro que entrou na empresa no período. Repara que tem um período aqui, ó, quarto trimestre de 2023 e terceiro trimestre de 2024, certo? Então tá mostrando aí os últimos 12 meses referentes a 2023, 2024. Não é 2025 ainda, porque a gente ainda está no primeiro trimestre. As informações são alimentadas ao final de cada trimestre. Então, você só vai ter uma atualização dessa informação ali no finalzinho de março, comecinho de abril, até mais ou menos primeira quinzena de abril. Então, a gente está pegando informações aqui ainda do ano passado, porque não saíram as novas informações, certo? Então, você tem aqui, ó, quanto que entrou no último um ano da empresa em receita? 18 bilhões. Custos de produção. Olha só quanto que ela tem de custo de produção. Lucro bruto, quando ainda não teve desconto de despesa, amortização e depreciação. E aí, quando você vai descendo um pouco mais, você tem resultado financeiro, imposto e lucro líquido. Olha só o lucro líquido dela aqui, ó. Então, vai ser no resultado que você vai encontrar o lucro líquido. Porque, como eu disse, algumas coisas têm que ser um pouco mais óbvias. Então, vamos pensar o seguinte: lucro líquido. Em que momento eu tenho lucro? Quando fecha o período ali da empresa e eu vejo os resultados. Então, eu vou encontrar essa informação nos resultados do fechamento do mês da empresa, certo? Então, você vai encontrar aqui, ó, lucro líquido. Você vai pegar essa informação, 1 bilhão 874 milhões 200 mil. Mais uma coisa que eu já falei em aulas anteriores, eu volto a reforçar. Quando você pegar esse número aqui, vai parecer no primeiro momento que é 1.874,20 centavos. E na verdade não. Aqui em cima tá, ó, em milhões. Tá vendo que tem um M do lado? É milhões. Só que este balanço que as empresas trazem para a gente, ele é a versão americana, não é a versão brasileira. Porque o correto seria que isso aparecesse assim, ó, 1.874.200.000, porque é bilhão, não é milhão, tá? Então aqui seria 1.874.200.000 reais, certo? Então você vai fazer exatamente assim, você vai pegar 1.874.200.000. E aí, como falar, acho que fica um pouco complicado, eu vou mostrar aqui no cálculo para vocês. Então, você vai pegar, igual ali está aparecendo a fórmula. O que ele está pedindo? Lucro líquido, 1.874.200.000, dividido pelo patrimônio líquido vezes 100. É isso que a gente vai fazer. Então, a gente vai pegar aqui, ó, 1 bilhão, 1 bilhão, deu 1 bilhão, cadê? 874 milhões. Então, vou colocar aqui, ó, 1 bilhão, 874 milhões, 200 mil, 000. Então, conta aí, ó, 1 bilhão, 874 milhões, 200 mil, 000, dividido pelo patrimônio líquido. Aí você vai voltar aqui e vai pegar o patrimônio líquido lá em cima. Aqui, ó, 9 bilhões, 989 milhões, 390 mil, 000. Conta aí as casinhas, deu 18,76. Para você transformar isso aqui em percentual, agora você faz vezes 100. 18,76. Então, foi o resultado aqui que deu da nossa equação, 18,76. Lá na plataforma está aparecendo 20,66. Acabamos de descobrir que não, é um pouquinho mais baixo. É um bom retorno? É, mas é um retorno mais baixo, certo? O ROI negativo é outra questão relevante relacionada ao indicado. Em suma, quando uma empresa apresenta um retorno sobre patrimônio líquido negativo, é apontado que não houve geração de lucro no período, ou seja, você investiu dinheiro, mas você não teve retorno. Então, quando esse número aparece negativo para você, toma cuidado. Pode ser uma coisa temporária que aconteceu com a empresa, ela investiu em algo e não teve retorno, porém, se isso se mantém ao longo do tempo, você tem que tomar bastante cuidado.
Como que você vai ver essa informação aqui no Status Invest? Você vai voltar lá para cima, para o indicador, e você vai olhar o gráfico do tempo. Então aqui, ó, a gente está vendo o último 1 ano, tá? Para você conseguir olhar isso por período, você vai vir aqui e vai clicar em histórico. O histórico mostra os últimos 10 anos da empresa ou máximo, ó. Você pode puxar a máxima, ó. Tá vendo? Desde lá de 2009 até o atual, 24 e 2025. A gente não leva muito em consideração 2025, porque o ano ainda está começando, né? Obviamente que passamos por 365 dias dentro de janeiro, mas começamos agora fevereiro, parece que a gente está começando outro ano, mas não, ainda estamos em 2025. Vamos olhar aqui embaixo, ó. Ó o ROI. Tá vendo aqui, ó? Primeira linha, indicador de rentabilidade. Vamos olhar desde lá de trás, ó. 3,58, 10,56, 3,69, 13,87 e foi aumentando, caindo. Chegou a ficar negativo, ó, 2015, 2020. Olhem também a sazonalidade. Quando houve negativo aqui na empresa, foram momentos históricos na nossa economia. Então, aqui, ó, 2015, 16 é quando houve ali o impeachment da Dilma. 2020 é a bomba do Covid. Repara que até foi maior ali o prejuízo da empresa. Depois ela vem recuperando, aumentando, aí cai, aí volta a cair de novo, vai aumentando, oscila, né? Então sempre olha o histórico. A empresa já teve retornos maiores, ó. Assim como ela já teve absurdos de prejuízo nos investimentos dela. Então, se ela teve um resultado absurdo de negativo, ela pode ter resultados positivos também, tão bons quanto, tá? Então, olha só. Lá no passado, em 2015, 23,41 negativo, depois foi para 34,96. Depois, lá em 2020, ela teve menos 65,29. Aí ela foi melhorando, ó. E aí foi caindo de novo. Então pode ser que nos próximos anos ela tenha um negativo e volte a valorizar o patrimônio dela nos próximos anos. Isso é um histórico. Tá? É claro que ganho passado não é garantia de ganho futuro, mas são tendências. Tá? E a gente está falando de uma empresa que tem negócios aí para os próximos 100 anos. Então, olhe isso com bastante atenção. Certo? Por que usar este indicador? Especialmente porque, através do indicador, é possível comparar a capacidade de geração de lucro de diferentes empresas. Ou seja, através deste indicador, é possível encontrar qual investimento é mais vantajoso e com maior potencial de gerar bons retornos. Como visto no cálculo do ROI, quanto maior for este indicador, mais eficiente a empresa é no processo de geração de lucro. Tá? Então, sempre olha o período e sempre olha anos anteriores. E quanto maior, melhor. Não sei se você já fez isso, mas caso você não tenha feito, pega as aulas anteriores, faz uma lista de todos os indicadores, coloca fulano de tal, quanto maior, melhor. Fulano de tal, quanto menor, melhor. Fulano de tal, quanto maior, melhor. Até você decorar isso, tá? Porque você vai bater o olho, você vai começar a interpretar melhor isso. Não tem só que como pegar na aula e falar assim, ah, não, agora eu já sei fazer, olha lá, não entendi nada. Você vai ter que fazer isso algumas vezes. E quando eu digo faz um checklist, faz um checklist mesmo. Faz uma tabelinha lá no seu caderno e coloca este quanto maior, melhor. Este quanto menor, melhor. Você vai reparar que todas as aulas que eu dei até agora, eu falei qual era o indicador era maior e melhor, qual que era menor e melhor, tá? ROA, ou Return on Assets, ou retorno sobre o ativo, é um índice de rentabilidade de ativos que demonstra o quanto uma empresa é rentável em relação ao seu conjunto de ativos, ou seja, a empresa tem maquinário, a empresa tem equipamento, a empresa tem dinheiro, a empresa tem prédio, tem carro, tem fábrica, isso são os ativos. O ROA, ele quer medir o quanto a empresa é eficiente para fazer dinheiro com o que ela tem. Então, por exemplo, aqui no escritório nós temos máquina de café, a gente tem impressora, a gente tem mesa, computadores, ventiladores, enfim, a gente tem uma cacetada de coisa aqui. Tem um monte de livro, tem um monte de coisa de decoração, tem um monte de coisa de iluminação. Tá. Quanto de dinheiro a gente consegue fazer com tudo isso que a gente tem? Esse é o ROA. O ROA quer medir se dentro da tua empresa você está usando 100% daquilo que você tem.
Então, quando você tem ali um monte de livro numa prateleira, mas você não usa para nada, você tem um café, mas você não toma, você tem xícaras, mas você não usa, você tem mesas, mas você não utiliza para nada. Isso é depreciar patrimônio, é depreciar, perder valor dos ativos que você não está usando. Então, por exemplo, aquelas pessoas que ela tem acúmulo de coisa em casa, ela não usa metade do que ela tem. Isso é um retorno negativo sobre o ativo. Como assim, Bruno? A senhora tem lá uma prateleira lotada de creme, isso não é indireta. Você tem uma prateleira lotada de creme. Você tem uma outra, um guarda-roupa lotado de roupa. Você usa aquilo? Seja sincera pro tio. Você usa? Você não usa. Eu sei que você não usa. Aí às vezes você vai olhar, o negócio venceu há uma década atrás. Não venceu há um mês, venceu há uma década. E aí você está falando assim: ah, não, mas eu posso usar. O que, que é o prazo de validade? Que tem a galera ainda que faz isso. Não, prazo de validade é só para ter o controle. Imagina, você pode usar depois que venceu. Aí a pessoa usa máscara facial e vai parar no hospital com a cara toda empolada. Não sabe, vai falar que o produto que era ruim. Não é porque ela venceu ali e ela não usou. A roupa. A pessoa não tem o corpo mais, não vai. Vamos ser bem sinceros, estou falando com mulheres que têm consciência. Você não vai voltar mais para aquele número de roupa. E se você voltar para aquele número de roupa, pode ser que não seja mais a tendência e você fique estranha. Então vamos lá. Você vai querer usar aquilo? Então, isso é o retorno sobre o ativo. Você tem muita coisa, mas o que de fato você usa? Então, quando você não usa, junta pó. Aí você tem que limpar. Aí você tem que investir tempo para limpar tudo que você tem que você não usa. Então, quando a gente fala aqui de empresas, é o retorno sobre tudo que ela tem. Então, uma empresa, ela não quer, por exemplo, enxergar que existe uma mesa vazia. Ela quer colocar um colaborador ali sentadinho com alguma coisa para ele produzir mais dinheiro. Se a empresa tem um caminhão parado, isso gera dor de cabeça para ela, porque é um caminhão parado, é um veículo se depreciando. Ela precisa botar um motorista com uma carga para entregar em outros lugares. Se ela tem uma máquina parada, é depreciação. Então, o retorno sobre os ativos é o quanto de dinheiro a empresa consegue fazer sobre o que ela tem. Então, só compre coisas. Isso é uma dica que é para você olhar empresas, mas para você olhar na sua vida pessoal também. Só invista em coisas que vai te trazer retorno. Não adianta você comprar coisas, seja para empresas ou seja para o seu pessoal, que não te traga retorno, tá? Nessa perspectiva, com ROA, é possível analisar a qualidade da gestão financeira da empresa e sua eficiência no uso de ativos. É muito comum, empresas venderem o que está parado. Então, por exemplo, a empresa tem 10 fábricas, só que ela tem um galpão lá que está vazio, ou ela não está utilizando, ou ela está usando mais tecnologia, e ela comprou um maquinário maior que produz em um terço do tempo o que ela precisava de uma fábrica maior. E aí ela tem um galpão lá vazio, só com o equipamento parado. Ela não vai ficar com esse equipamento e esse galpão vazio por muito tempo. Ela vai começar a falar com os concorrentes, com outras pessoas para vender. Ela não vai ficar com o dinheiro parado. Ativo parado é dinheiro jogado fora. Então a empresa quer fazer dinheiro. Então ela não vai ficar com esse galpão parado. Ela não vai ficar com o equipamento parado. Ela vai vender. Então, uma boa gestão é aquela que olha para algo parado e fala: vamos fazer dinheiro sobre isso. E sobre aquilo que ela tem já em movimento, ela quer fazer mais dinheiro, tá? Então o ROA, ele mede isso, a qualidade dos ativos para fazer mais dinheiro, tá? E quanto maior esse indicador, melhor, tá? Vale destacar que quando se fala em ativos que compõem o ROA, é incluído tudo aquilo que compõe o patrimônio da empresa, como bens, tudo que a empresa tem, créditos, dinheiro a receber, e direitos, dinheiro que ela tem a receber também. É comum que o retorno sobre os ativos seja utilizado tanto por empresas quanto por investidores da Bolsa de Valores para análise fundamentalista de ações. Então, como eu disse, esse indicador, quanto maior, melhor. O que a gente vai fazer agora? Vai medir o ROA. O ROA, você vai pegar o lucro líquido, que a gente já tinha pego no ROI, por exemplo, e vai dividir agora pelos ativos. Então, o ROA a gente já tinha, né? Aliás, o lucro líquido a gente já tinha, que a gente pegou lá no balanço, nos resultados, certo? A gente pegou 1 bilhão, 874 milhões, 200 mil. A gente vai pegar agora o quê? Os ativos. Então, você vai voltar aqui, ó, mesma tela, e vai descer lá para o balanço de novo. E vai procurar os ativos totais.
Aqui, ó. Aqui é o balanço. Pegamos o patrimônio, né, no indicador anterior, agora a gente vai pegar os ativos. Os ativos totais da empresa, ó. Todos os bens, direitos e valores a receber de uma entidade, ou seja, da empresa. 58 bilhões 988 milhões 786 mil. Então, essa é a quantidade de ativo total que a empresa tem. Só que existe o ativo e o ativo circulante. O ativo é tudo que a empresa tem. Tudo, 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 tudo sem tirar nada. O ativo circulante é quanto a empresa tem hoje disponível para fazer dinheiro. Então, dentro desses 58 bilhões, ela só pode usar 14 bilhões que ela tem disponível aí para girar e fazer mais dinheiro. Os outros é o que a gente chama de ativo não circulante. É aquele ativo que a empresa tem, bem direito, mas que ela não consegue fazer dinheiro agora. Imóvel, automóvel, maquinário. Então, dentro dos 58 bilhões, tem esses 14 bilhões. A diferença que sobra quando você desconta 58 bilhões menos 14 bilhões é o imobilizado, aquilo que não dá para ela vender agora, tá? Ela tem tudo isso, mas ela não consegue vender agora. Então, o que a gente vai fazer agora? Vai dividir o lucro líquido pelo ativo. Então, você vai vir aqui na calculadora e vai pegar de novo o lucro líquido, que era 1 bilhão 874 milhões, era 1 bilhão 874 milhões e 200 mil. 200, 0, 0, 0. Dividido por qual que é o ativo? 58 bilhões, 58 bilhões, 988 milhões, 786 mil, bem pobre, né? 0, 0, 0. Agora, 0,03177214055. Você faz isso agora vezes 100 para encontrar o percentual. Igual a 3,17. Eu poderia colocar 3,18 porque aqui depois da terceira casa é um 7. Eu posso arredondar a anterior para um número maior. Então, 3,18. Voltamos para cá. E vamos colocar aqui, ó. 3,17, 7, 2, 1. Ah, Bruno, eu tenho que copiar tudo isso para sua conta ficar mais próxima da realidade? Sim. Tá? Então, olha só. O aplicativo está falando ali 3,50, mas na verdade é 3,17. Certo? Ah, Bruno, mas é 0,32% de diferença. É, mas quando a gente está falando de uns milhões, né, senhora? 0,32% é muita coisa, tá? Então aqui não são algumas centenas de reais, são milhões, bilhões de reais. Então você já deu para perceber, né, que a empresa tem alguns bilhões ali em faturamento, alguns bilhões em ativos. Então, se eu estou falando de 3,17, é 3,17 sobre bilhões. Isso faz muita diferença, sim. Então, o aplicativo está mostrando 3,50, mas, na verdade, pelo cálculo, é 3,17. Independente do resultado que deu aqui, do aplicativo ou da nossa conta, quanto maior este indicador, melhor. Mas sempre olhar o maior número de indicadores possíveis e, de preferência, de grupos diferentes para uma análise mais assertiva. Então, foi como eu falei em outras aulas, e vocês vão me ouvir falando isso sempre. Nunca olhe uma única informação. Olhe grupos de informações, para você interpretar o todo, tá? Porque agora pode ser que a gente olhe para uma outra empresa que tem um indicador ali que está dando 10. Nossa, 10, 3, 17, eu quero a empresa de 10. Mas você vai olhar que a empresa está toda endividada. E uma dívida sem justificativa. Aí lascou. Porque aí você vai pegar uma empresa porque você acha que o ROA dela é muito bom, mas a empresa está toda encarcalhada de dívida. É o boy bonito, mas que não toma banho. Não rola, gente, não tem como, tá? Então se atenta a isso. Tem coisas e coisas, certo? Então aqui nesse caso, quanto maior, melhor. ROIC, Return on Investment Capital, tá? 7,32 ali o da Klabin. O que é o ROIC? Também conhecido como retorno sobre capital investido. É um indicador financeiro que aponta o valor que uma empresa gera com base no valor investido. Ou seja, esta métrica serve para apontar se os investimentos realizados por um negócio surtiram efeitos positivos ou não.
Assim, o retorno sobre capital investido se torna um dado utilizado por investidores que desejam avaliar a capacidade que uma empresa possui de gerar riqueza. Aqui é especificamente o dinheiro que a empresa pega e faz aplicações financeiras. Agora não é comprar equipamento, comprar máquina, comprar terreno, comprar imóvel, não. É pegar dinheiro e fazer uma aplicação financeira, colocá-la no CDB, em outras ações. Bruno, empresas podem comprar ações de outras empresas? Podem. Elas podem comprar ações de outras empresas, elas podem comprar debênture, LCI, LCA, ela pode fazer um monte de investimento. Então, o ROIC mede a capacidade da empresa de pegar dinheiro e fazer aplicações financeiras de forma inteligente. Então, por isso que a gente fala tanto do Tesouro Direto. O Tesouro Direto é um mecanismo que muitas empresas usam para fazer investimento também. Por quê? É a aplicação mais segura do Brasil, apesar das taxas variarem, são taxas muito atraentes, então as empresas pegam uma boa parte do dinheiro que elas têm e colocam no Tesouro, tá? Mas não só no Tesouro, ela vai colocar em CDB, LCI, LCA, vai levar para mercado internacional. Então, por exemplo, a Klabin, vale um estudo aprofundado sobre ela, é uma empresa que ela recebe tanto em real quanto ela recebe em dólar, porque a Klabin ela tem 20 empresas no Brasil e mais uma na Argentina. Parte da renda que ela recebe vem em dólar. Então, ela investe muito no capital lá fora. Então, ela investe nos Estados Unidos também, assim como várias outras empresas da nossa bolsa. Então, aqui a gente quer entender a inteligência que a empresa tem para fazer mais dinheiro sobre o seu investimento. Então, olha, ela está comprando CDB, ela está comprando LCI, LCA, ok. Mas ela também investe lá fora. Tá? Ela também pega dinheiro e coloca em aplicações financeiras lá fora. Ela compra empresas lá fora. Isso a gente quer saber, quanto que a empresa é mais eficiente. Só que essa daqui já tem um cálculo bem mais complicado, tá? Então aqui o resultado dela é 7,32. Como o cálculo dela é muito complicado, porque eu tenho que medir investimento no Brasil, fora do Brasil, em outros países, tirar uma média, e a informação de um país é diferente da outra, eu vou trazer aqui em forma de resumo para vocês, tá? No caso deste indicador, quanto maior, melhor. Porque vamos pensar o seguinte, por mais que você não tenha um cálculo aqui, quanto maior, melhor o retorno que você tem sobre qualquer investimento, tá? Como eu disse, eu só não vou trazer o cálculo deste daqui especificamente porque ele é muito complexo, tá? Então vai dar um nó gigantesco na cabeça de vocês não vão saber onde pegar a informação nesse primeiro momento. Com o passar dos anos, você investindo, quando você se aprofundar mais nos outros, você pode pegar o ROIC e ir lá aprender índice por índice, indicador por indicador e fazer o cálculo, tá? Não vou trazer aqui, até aqui para o nosso tempo de aula, eu teria que ficar umas 3 horas explicando só ROIC. Então, o que você precisa entender? Quanto maior, melhor. Ah, Bruno, mas você disse aqui que o Status Invest traz a informação de forma meio confusa. Sim, ele traz a informação de forma meio confusa, mas ele está trazendo muito próximo da realidade, tá? Às vezes é um período ali de 3 meses que não está atualizado, certo? Então, neste caso aqui, a gente vai se basear pelo indicador. Se você quer olhar de uma forma mais completa, você volta aqui e olha o período de tempo. Então, você volta aqui e observa o ROIC ao longo dos anos. Então, ó, terceira informação de baixo para cima, aliás, segunda informação de baixo para cima, começa negativo e aí vai aumentando ao longo dos anos, oscila, e aí os últimos foi na casa dos 7,32, 7,28 mais ou menos, tá? Então, este indicador também, quanto maior, melhor. E aqui uma comparação entre elas, né? Então, vamos lá. Todos os indicadores, quanto maior, melhor. O que a gente fez aqui? Pegou os indicadores de rentabilidade da Klabin, da Irani e da Suzano. Lembra que para você fazer análise de ações, você precisa comparar empresas do mesmo setor, do mesmo segmento e com o mesmo código final, 3. É 3, ações final 3, é 4, ações final 4, é 11, ações final 11. Tá? Eu gosto muito de fazer comparações com empresas sempre final código 3. Por quê? São empresas que dão direito a voto em assembleia. Essas empresas têm um peso maior se comparado que as outras, tá? Então, assim, eu gosto de fazer... Ah, Bruno, então significa que eu só posso fazer 3, eu não deveria fazer 4, nem 11? Não, você pode fazer. Faça das outras também, não tem problema. É que o balanço é o mesmo. Se você pegar Klabin 3, Klabin 4, Klabin 11,
você vai olhar que são as mesmas informações. Os balanços financeiros, o ativo, o patrimônio líquido, é o mesmo, porque é a mesma empresa. O que mudou é o tipo de ação. Mas as informações contábeis são as mesmas, tá? Então, nesses indicadores, quanto maior, melhor. Começando aqui pelo ROI. O ROI da Klabin, 20,66, mas tinha dado 18 e alguma coisa. Vamos lembrar disso. Mesmo assim, ainda é maior do que o da Suzano e é maior do que o da Irani. ROA, quanto maior, melhor. O maior aqui, no caso, é o da Irani, 3,60. ROIC, o maior, melhor. Nesse caso, o melhor ROIC é o da Suzano, 10,58. Tá? Giro dos ativos a gente não utilizou porque ele não é tão importante para a gente. Tá? Então, esses três primeiros são os mais importantes. Então, aqui o ROI, a Klabin ganhou, o ROA, a Irani ganhou, a Suzano ganhou o ROIC e a Irani ganhou o giro dos ativos ali, porque também quanto maior, melhor. Tá? A gente não vai olhar giro dos ativos, que não é tão importante, mas esse indicador também, quanto maior, melhor. Certo? Então, quando a gente fala de indicador de rentabilidade, sempre quanto maior, melhor. Quando negativo, muito ruim, tá? Então, neste caso aqui, especificamente, indicador de rentabilidade, quanto maior, melhor. Ok? Vamos falar de indicador de crescimento, que só tem dois, e são super rápidos, tá? Indicadores de crescimento. Os indicadores de crescimento são essenciais para avaliar a capacidade da empresa de expandir seus lucros, receitas e valor de mercado ao longo do tempo. Os principais são crescimento da receita, mostra o aumento nas vendas da empresa, e crescimento do lucro líquido, indica se a empresa está ganhando mais dinheiro ao longo dos anos. Onde que nós vamos olhar estas informações? Aqui, ó. Deixa eu voltar aqui para o anual, para ele mostrar o resuminho de novo. Você vai olhar aqui. São esses dois indicadores. Que são os CAGRs. CAGRs, né? A gente lê CAGR. Tá? Coloca um E ali no meio do G e do R e lê CAGR. Os CAGRs, na tradução, é uma taxa de crescimento composta. Ou seja, é quanto um determinado indicador cresceu em um período de tempo. Aqui o Status Invest mostra 5 anos. Eu gosto bastante de empresas que analisam os últimos 5 anos. Então, o que ele está falando para a gente aqui? Que o crescimento das receitas da Klabin nos últimos 5 anos foi de 12,47% ao ano. Em outras palavras, todo ano, mês a mês, entrou 12,47% a mais do que no ano anterior. Então, isso é uma taxa de crescimento composta. Todo ano vai crescendo. Então, por menor que seja esse indicador, é 1%, mas a empresa está crescendo as receitas, as vendas dela em 1% se referente ao ano anterior. E o lucro, a mesma coisa, quanto está sobrando depois de pagar tudo. Então, receita é o que entra, no meio do caminho tem as despesas, custo, imposto, juros, amortização de dívida, e o que sobra é o lucro. E aqui, antes de eu mostrar ali para vocês a comparação, vocês precisam prestar bastante atenção em algo que é muito, muito, muito importante. Crescimento está relacionado a quanto entra e quanto sobra, tá? Então, receita, quanto entra, lucro, quanto sobra. Não adianta nada, uma empresa ter um crescimento de receita de 50% ao ano, 60%, 80%, 100% ao ano. Todo ano a empresa estoura em vendas, fatura horrores. Mas lá no lucro, sobra 10%. Significa que de 90% que está entrando na empresa está indo tudo para pagar conta. Então a gente tem que pensar o seguinte: o que vem para o seu bolso em forma de dividendo? Lucro. Quanto maior o lucro de uma empresa, melhor. Então não adianta nada entrar muito dinheiro na empresa, mas está saindo a mesma proporção. Significa que a empresa não tem uma gestão eficiente de custos e despesas. Tudo que entra está saindo, tudo que entra está saindo, não está sobrando lucro. Essa empresa corre o risco de passar por um período pandêmico, por exemplo, de novo, não conseguir se manter. No caso aqui da Klabin, ela consegue, né? Porque ela tem mais de 2 anos de caixa guardado. Bruno, eu não lembro que é liquidez corrente. Volta para as aulas anteriores de endividamento e olha porque eu expliquei sobre a liquidez corrente, caixa. A empresa tem 2 anos aí de caixa, quase 2 anos e meio, certo? Então, olha só, a receita da Klabin é uma média de 12,47%, mas ela consegue ter um lucro final de 71,91%. Por que isso acontece?
Porque se você assistiu os materiais anteriores, né, e principalmente o material complementar que eu falei sobre a Klabin é uma empresa verticalizada. Como assim, Bruno, verticalizada? Empresas que ela faz toda a linha de produção, do começo ao fim. Então, é a Klabin que planta a árvore, cuida da terra, colhe a árvore, corta, desenvolve o maquinário para cortar essa madeira, desenvolve o maquinário para embalar essa madeira, usa as aparas, as sobras de madeira, de casca, de qualquer coisa, faz novos produtos. Ela tem laboratórios que faz o desenvolvimento de novos produtos e serviços, sempre pensando em usar 100% dos recursos. Se ela faz tudo isso, ela não precisa utilizar nada da concorrência. Então, ela não precisa comprar um equipamento de uma concorrente. Ela não precisa comprar um maquinário de outro país gigantesco, milionário, porque ela desenvolve tudo isso. Quando a empresa ela consegue fazer todo o processo ali internamente, ela vai ter uma lucratividade maior. Porque o lucro, ele é a sobra do que entrou e do que saiu, certo? Dentro do que saiu, a gente tem que olhar. A empresa tem empréstimo? A empresa tem parcelamentos? Parcelamentos de compra de equipamento, de outras coisas. Se a empresa não tem nada disso, por menor que seja a entrada de receita, o dinheiro entrando, ela é eficiente ao ponto de fazer sobrar muito dinheiro, mesmo que tenha entrado pouco. Então, aqui em outras palavras, entrou R$ 100.000 aqui no caixa da empresa. No ano seguinte, entrou 112,47. Ela conseguiu fazer entrar R$ 112, se referente ao ano anterior, ela fez entrar 12.470 a mais. Nossa, mas é só 12.470? Só que ela conseguiu manter um lucro de mais de 50%. Então, do valor que entrou, ela conseguiu deixar no caixa dela mais de 50%. Aqui está dando quase 75%, né? 71,91%. Porque a Klabin, ela é extremamente eficiente em usar os recursos dela. Então, ela consegue ter uma ótima lucratividade. Só que vocês vão reparar também, por isso que eu falei que a gente tem que olhar indicadores de forma abrangente, e eu vou voltar aqui na comparação, vocês vão olhar que a Klabin também está extremamente endividada. Ela tem bastante dívida, né? Falei isso nas aulas anteriores de endividamento. Ela tem bastante dívida. Mas lembre-se também do que eu falei sobre o endividamento dela. Ela se endivida para crescer. Tá? O CAGR, né? CAGR. Indicador de crescimento CAGR. Taxa de crescimento anual composta. Médio crescimento médio ao longo de um período. Eles ajudam a identificar empresas promissoras e com potencial de valorização na bolsa. Guardem essas duas palavras porque elas vão voltar aqui na parte de estratégia. Potencial de valorização. Potencial de valorização. Guarda essas duas palavras, tá? Primeiro, CAGR de receita, né? O crescimento da receita dos últimos anos. Quanto maior, melhor. Então, receita, dinheiro entrando. Sempre quanto maior, melhor. Bruno, eu não sei medir o crescimento da receita da minha empresa. Volta nas aulas lá do módulo de empreendedorismo que eu ensinei você a olhar o crescimento da receita através do DRE, lembra? Demonstrativo de resultado do exercício. Ele é para te mostrar ali quanto que a receita está aumentando. Tem uma aula lá para isso, tá? Então, basicamente, você vai olhar. Entrou R$ 10.000 em um mês. No outro mês entrou 11, significa que a receita cresceu 10% referente ao mês anterior. No mês seguinte, já entrou R$ 12.100, de novo, a empresa cresceu 10% se comparado ao mês anterior. Só que aqui a gente está falando de anos, então significa que anualmente a receita da Klabin vem crescendo 12,47% ao ano. É quase 1% ao mês, o que é bastante coisa. Tá? Por quê, Bruno? Porque uma empresa que já é dona de uma boa fatia do mercado desse segmento de papel e celulose, conseguir vender do jeito que a Klabin vende, ela já está no lucro. Ah, Bruno, mas deveria ser maior. Vamos entender o seguinte: quando uma empresa está começando no mercado, ela tem muito mercado para explorar. Então, ela vai fazer muita venda. Ela vai crescer 100% de um ano para o outro, 200%, 300%. Só que quando ela já é dona da maior parte do mercado de um segmento, ela já não vai conseguir vender tanto além daquilo. Aí ela começa a sair da cidade dela e ir para o estado. Do estado ela vai para o país. Do país ela começa a ir para outros países. É o caso da Klabin.
Klabin tem 20 empresas no Brasil, agora tem uma fábrica na Argentina. Ela tem projetos de crescer mais ainda a empresa para outros lugares do mundo. Então, quando a gente fala de indicadores, eu estou falando basicamente de olhar também esse crescimento composto ao longo dos anos, certo? Então, aqui, no caso, quanto maior, melhor. Já teve indicadores melhores? Já. Só que a gente tem que lembrar que a empresa passou por um período pandêmico. Nunca esqueçam da pandemia. Ela é um divisor aqui nas análises também. Porque foi quando as empresas tiveram maior ali problema financeiro e conseguiram se manter. CAGR dos lucros, quanto maior, melhor, tá? Então, tanto receita quanto lucro, quanto maior, melhor, tá? E aqui, se você reparar, ela já teve aumentos até maiores, ó, 81,33, mesmo assim, vamos lembrar que ela está conseguindo se manter com ótimos lucros ao longo dos anos, certo? E aqui eu quero pegar um ponto que é muito importante. Klabin não é a maior pagadora de dividendos da Bolsa de Valores, para quem pensa em dividendo, né, receber lucro e renda passiva. Porém, ela não é a maior pagadora de dividendos hoje. Hoje. Porque, mais uma vez, volta no slide anterior, onde eu falei que empresas promissoras para o longo prazo. Se é promissor e é longo prazo, ela não vai pagar bons dividendos, apesar de, no meu ponto de vista, ela paga bons dividendos. Porque ela paga dividendo periodicamente, certinho, Klabin não deixa de pagar dividendo, ela paga os dividendos dela, ela tem novos projetos, ela tem projetos para mais 100 anos à frente de 2025, então ela tem projeto até lá 2125. Então ela tem mais 100 anos de projetos aí pela frente, é uma empresa verticalizada, ela é responsável por toda a linha de produção dela, não terceiriza nada, está crescendo no país, mais ainda, e em outros países, ela está começando a expandir o mercado, então assim, e ainda consegue manter esse lucro. Ou seja, aqui cabe para quem é empreendedor entender o seguinte: se você quer fazer dinheiro, você precisa colocar dinheiro. A Klabin faz isso melhor do que ninguém, no segmento de atuação dela, tá? Então, ela entendeu que para ela fazer dinheiro, ela precisa investir dinheiro. E mesmo o dinheiro que ela não tenha, ela precisa se endividar para fazer mais dinheiro. E ela é uma empresa eficiente no que ela está fazendo, certo? Então, quando a gente olha aqui no período de pandemia de 2020 até mais ou menos meados de 2022, a pandemia finalizou o período ali dela de contágio em 13 de agosto de 2022. Foi essa data que a OMS mandou um comunicado para o mundo todo, falando que, olha, é considerado ali o final da pandemia, 13 de agosto de 2022. Ela conseguiu ainda manter boas margens de lucro ao longo dos anos. Ela é uma empresa que, mas aqui é um erro do Status Invest, que traz lucro atrás de lucro, às vezes ela tem prejuízo, ó. 2017, 2018, ela teve, inclusive, prejuízo, né? Isso daqui vamos falar que é um resultado do pós-impeachment da Dilma, que a economia estava bem complicada, né? Quem lembra disso, a Dilma foi empichada, inclusive, por causa das pedaladas fiscais e outras coisas, economia muito ruim, Selic batendo mais de 14% ao ano. Então, assim, ela trouxe esse resultado depois, né? Então, agora a gente está vendo que mesmo depois de uma pandemia, ela consegue ainda entregar bons resultados e vai entregar bons resultados daqui para frente, certo? Então, vale ressaltar que a Klabin também entrega boas margens. Comparando com as outras empresas, a gente tem aqui, ó, a Klabin, infelizmente, na comparação, quanto maior, melhor. Então, quem tem maior CAGR de receitas, maior crescimento de receitas? Suzano. Quem tem maior crescimento nos lucros? Irani. Mas lembrando que eu estou olhando um ciclo de um ano, eu não estou olhando o histórico todo. Vale ressaltar também que o lucro da Irani é maior, porque a Irani não faz tantos investimentos quanto a Klabin, tá? A Suzano também é uma empresa que faz bastante investimento, certo? Vamos fazer um intervalinho aí de 10, 20 minutos, né? 10 minutos, a pessoa carrasca. Vamos fazer um intervalinho de 20 minutos, agora é 10h17, vamos voltar 10h40, que aí eu vou começar a mostrar para vocês estratégia de carteira, que aí a senhora vai ter que pensar, tá? Não dá, como eu disse, não dá para copiar do coleguinha, não. Você vai ter que sentar e vai ter que olhar a sua análise, tá? Fazer a sua análise aí. Vou trazer book, vou trazer outras coisas para vocês. Vamos fazer um intervalinho rapidinho, 10h40 nós voltamos e eu chamo vocês lá no WhatsApp, certo? Beijo e até daqui a pouco.